Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Estamos aqui no canal novamente com mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar a primeira lição bíblica do primeiro trimestre de 2020, lições bíblicas adultos, cujo tema é a raça humana, origem, queda e redenção. Nós, neste primeiro vídeo, vamos tratar da lição de número 1, Adão, o primeiro homem. O texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. A verdade prática é a seguinte: o homem não é um mero detalhe do universo. O ser humano é uma obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. O texto da leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 1 ao verso 8. O objetivo geral desta lição de número 1 é expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus. E o objetivo específico seria apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. Segundo, descrever a criação dos céus e da terra. Terceiro, mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. E quarto, conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. Primeiro ponto, a doutrina bíblica do homem. Temos aqui o objetivo, que se tratando-se da definição, e no que se fundamenta este tipo de estudo, que é um estudo antropológico. Então, todas as religiões do mundo, seitas, religiões, a própria Bíblia, ela tem uma antropologia. As ciências sociais, a filosofia e outras ciências humanas também possuem uma antropologia. Mas essa nós vamos estudar do ponto de vista das escrituras, em especial o livro de Gênesis. Bem, como você pode ver aqui, eu escolhi aqui expor alguns pontos importantes da lição, do ponto 1, que fala sobre os objetivos. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano: quem sou eu? De onde eu vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde vou? Essas perguntas são perguntas filosóficas, são perguntas que todas as religiões, todas as cosmovisões, todo tipo de posicionamento científico ou não científico tem que responder. E dentre essas opções, ver qual é a que tem boas respostas. Bem, diante das 7 cosmovisões que existem no mundo, as únicas respostas que têm uma resposta objetiva, coerente, racional, boa, benéfica e verdadeira é o que as escrituras ensinam, Então, o ateísmo, o teísmo, o gnosticismo tende, por exemplo, a responder essas perguntas. Quando nós refletimos sobre elas, apenas uma delas se sai bem, é o que as escrituras ensinam. E o ponto 2, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ponto 3, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, um homem perfeito. 4, e consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Já no ponto 2, a criação dos céus e da terra, temos uma sequência de eventos organizados, mencionando o fato dos atos de Deus em criar os céus, e tudo que nele há, os anjos e depois o ser humano. Cabe aqui mencionar esse ponto do subsídio apologético, que diz o seguinte: tudo no universo, cada planta e animal, cada rocha, cada partícula de matéria ou onda de luz, está preso a leis em relação às quais não há escolha a não ser obedecer. Deixa eu só fazer um comentário. Então, essas leis, elas são utilizadas para argumentar a favor da existência de Deus. E a cosmovisão que faz esse trabalho se chama criacionismo bíblico ou científico. No nosso canal nós temos vídeos falando sobre isso. Observe o seguinte, que baseado nessas leis da natureza, tá certo, que não é inventado pelo homem, apenas descoberta pelo homem, mas criada por Deus, dá-nos a conhecer os fatos e a perceber que existe realmente um Criador verdadeiro, onipotente, onisciente e onipresente. Então, um detalhe importante a ser percebido nesse ponto é que teorias que
estão chegando nos dias de hoje e que no passado foram combatidas, tendem a cair pelo fato de existir leis naturais no universo que impede, por exemplo, a teoria da evolução de ganhar força, porque a teoria da evolução ela não está de acordo com as leis da natureza. Do mesmo modo, a teoria da Terra plana, ela não está em nenhum sentido, nem de acordo com a Bíblia e nem de acordo com a lei da natureza. Ou seja, por exemplo, as leis de Newton, as 3 leis de Newton. Essas leis são da natureza, são criadas por Deus, mas nem o evolucionismo, nem a teoria da Terra plana utilizam essas leis. Por exemplo, a outra situação, a gravidade. As teorias que são falsas não aceitam a teoria da gravidade, né? E assim por diante, só para vocês pegarem um ponto. Continuemos. A Bíblia nos diz que existem leis da natureza, as ordenanças dos céus e da terra. Você pode ver isso em Jeremias capítulo 33, verso de número 25, que diz assim: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra. Temos aí o ponto de vista criacionista. Essas leis descrevem a forma como Deus normalmente realiza sua vontade no universo. A lógica de Deus está construída no universo. Por isso, o universo não é, por acaso, nem arbitrário. Ele obedece a leis da química que se originam logicamente das leis da física, muitas das quais podem ter origem lógica de outras leis da física e da matemática. As leis mais fundamentais da natureza existem apenas porque Deus quer que existam. Elas não são a forma lógica e ordenada como o Senhor mantém e sustenta o universo que criou. O ateísta é incapaz de considerar a condição da ordem lógica do universo, porque o universo obedece às leis. Se não houvesse legislador, todavia, as leis da natureza são perfeitamente consistentes com a criação bíblica, tá certo? A referência aí é do livro Criacionismo, Verdade ou Mito? Respostas para 27 questões sobre criação, evolução e Bíblia. Eu tenho esse livro em casa e recomendo este livro criacionista para você aprofundar cada vez mais nesse ponto. No terceiro tópico, fala sobre a criação de Adão, o primeiro ser humano. Nesse tópico, nós abrangemos a ideia de que houve um concílio das 3 pessoas da divindade para criar o ser humano, a terra e o universo físico, químico. Deus vai criar o primeiro homem chamado Adão e vai dar ordens, vai ter a sua comunicação, vai ter sua revelação nesse ponto. Então o homem vai realmente existir através da ação poderosa de Deus. Então, um ponto importante, existe uma teoria, outras teorias que afirmam que existiu uma raça adâmica, e pelo texto de Gênesis capítulo 1, verso número 26, entendemos que essa teoria está fora de cogitação, porque Deus ele cria um homem chamado Adão e não raças ou uma raça pré-adâmica, que alguns teístas evolucionistas tendem a utilizar esse tipo de argumentação para acreditar numa Terra com uma idade muito grande. Nós acreditamos numa Terra com uma idade muito pequena. Temos algumas diferenças aí para você perceber, ou seja, nunca existiu uma raça pré-adâmica, né? Outros seres humanos antes de Adão. O que existiu é uma teoria equivocada que sorrateiramente entrou em alguns pontos da religião para distorcer as escrituras, mas que pelo estudo atento de Gênesis, capítulo 1, verso 26, entendemos que isso é uma forma de heresia e isso não tem nada a ver com a Bíblia. E no quarto ponto, a missão e a tarefa do homem. Então nós temos aqui o autor desse estudo enumera 3 pontos para a missão do homem, ou a tarefa do homem, que é primeiramente glorificar Deus, né, a Trindade, propagar a espécie, ou seja, por meio do casamento monogâmico, heterossexual, tá certo? Para que este homem possa exercer sua tarefa dentro de sua casa e depois governar e administrar o planeta. Estas são as tarefas e a missão do homem da forma original, como deveria ser, mas por causa do pecado, nem todos conseguem cumprir esta verdade bíblica. Então a conclusão que nós podemos entender sobre isso é que o homem é de fato a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Então, espero que este estudo venha ser bastante útil no sentido antropológico
da cosmovisão teológica bíblica, para a gente conhecer melhor a natureza do homem, a função do homem, a finalidade do homem, o objetivo do homem. Então, esta primeira lição tratou do primeiro homem, Adão. Então, espero que vocês tenham gostado dessa introdução, dessa primeira lição, e que você possa continuar conosco nas próximas lições. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo e deixe um like, um comentário, e até o próximo vídeo.